noite, irmãos, a paz do Senhor. Convido a você que está na sua casa assistindo este culto a louvar com a gente este hino da harpa chamado Chuvas de Graça, hino número 1 da nossa harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Amém. O culto de ensino da terça-feira somente será disponibilizado online. Acompanhe e cultue conosco através de nossas redes sociais. Quarta-feira é dia de jejum e oração. Separamos este dia para juntos nos aproximarmos de Deus. Nosso Pai prometeu que quando nos aproximássemos dele, ele se aproximaria de nós. Às 15 horas haverá a tarde da bênção. Venha orar e aprender mais de Deus. Não perca a oportunidade de estar em comunhão com Cristo e com sua família. Os estudos para o culto doméstico são disponibilizados nos grupos de WhatsApp. Caso não esteja participando de um, adicione nosso contato e peça para ser incluído. Começar a semana na presença de Deus é um privilégio. Por isso, continuamos nos reunindo no domingo pela manhã para orar. Iniciaremos às 8. Logo depois, reiniciaremos nossa EBD com módulo único. Nos próximos domingos, estudaremos o livro de Salmos, que é referência para a vida de adoração e oração do cristão. Por conta das limitações e distanciamento social, não serviremos café da manhã. À noite, estaremos juntos para cultuar em família. Estamos com 2 campanhas de arrecadação em nossa igreja. A primeira, de tampinhas de garrafa. Podem ser tampinhas de qualquer embalagem de plástico, de garrafa PET, de pasta de dente, de amaciante e similares. As tampinhas serão vendidas aos recicladores e, com o valor, serão compradas cadeiras de rodas para a Santa Casa. O hospital já adquiriu 3 cadeiras de rodas desta forma. Coopere você também. A caixa coletora está próxima ao bebedouro, na garagem. A segunda arrecadação é de produtos para montagem de cesta básica. Mais do que nunca, nossa assistência social precisa da sua contribuição. Nos últimos 2 meses, distribuímos mais de 100 cestas básicas, mas com a sua contribuição podemos aumentar este número. Contribua com alimentos não perecíveis ou itens de higiene. As caixas coletoras estão nas entradas da igreja.
As contribuições são essenciais para a manutenção de nossa igreja. Deus nos possibilita diversas maneiras de adorá-lo, e talvez uma das mais desafiadoras seja esta. Mas Ele nos promete que quando fazemos, Ele nos abençoa. Você poderá dizimar e ofertar aqui hoje ou através de transferência bancária. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que estamos aqui, mas esta vez, nesta terça-feira maravilhosa que Deus nos tem concedido. E nós vamos hoje também mais um culto nos nossos lares para ouvirmos a palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te damos graças ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na tua presença para adorar o teu nome na beleza da tua santidade. Pai, seja conosco, toma a direção desse culto, que tudo seja para a honra e glória do teu santo e eterno nome. E, queridos irmãos, nós queremos dizer aos irmãos que nosso culto domingo foi uma bênção, graças a Deus. Os irmãos deu crédito ao convite do nosso pastor presidente e, graças a Deus, o Senhor continua conosco. Até o próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nesta hora eu quero chamar aqui o presbítero Laércio para fazer a leitura oficial da palavra do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 10. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que estavam com ele por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Eu agradeço a oportunidade pela palavra de Deus, pela leitura da palavra do Senhor, e eu volto a palavra ao pastor Eli. Graças a Deus, irmãos. Vamos, nesta hora, orar pelos irmãos que estão enfermos, por aqueles que têm problema, porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Então, as coisas andam segundo a palavra de Deus. Se Jesus disse, é uma realidade. Então, nós vamos orar pelos irmãos com problemas, enfermos, e Deus é o nosso médico, Ele é tudo para nós, o nosso médico. Tudo que nós precisamos encontramos. Ele disse que o nome dele, Eu Sou, quer dizer, tudo que nós precisarmos, nós encontramos no nosso Pai Celestial. Vamos, os irmãos que estão em casa, fica de pé, vamos orar ao Senhor e clamar a Ele em favor dos irmãos. Nós somos uma família, e essa família ela não é pequena não. Segundo a palavra de Deus, ela é como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Assim, disse Deus a Abraão. Portanto, vamos orar por esta família que foi comprada no Calvário com o sangue de Jesus. Senhor Deus e Pai,
Estamos agradecidos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E nesta hora tão especial, Pai Santo, queremos orar pelos irmãos, por esta família, Pai Santo, que foi comprada na cruz do Calvário. O Senhor sabe, nós sabemos que esta família é grande, segundo a Tua palavra, e há milhares de irmãos que estão doentes, enfermos, hospitalizados em casa, principalmente os idosos, Pai Santo, os recém-nascidos, as crianças, Deus eterno, a juventude, os adolescentes, Pai Santo, os irmãos de primeira idade, de segunda, terceira idade, Pai Santo, os idosos, ó Deus eterno, guarda os Teus servos, ó Pai Santo, os Teus filhos que têm trabalhado na Tua obra e hoje, com esta idade avançada, Pai Santo, guarda do tombo, guarda das quedas, do escorregão, Pai Santo, conserva os Teus filhos, Deus eterno, nos ajuda e ouve a nossa oração. O Senhor tem nos dado autoridade para orar, repreender as enfermidades. E nesta hora queremos, em nome de Jesus, repreender todo tipo de bactéria infecciosa, inflamatória, Pai Santo, que estão no corpo dos Teus filhos, ó Deus eterno, e de todos aqueles, porque todo homem a vivente, Pai Santo, tem uma alma que saiu das Tuas entranhas. Por isso nós pedimos a Ti, como disse a Tua palavra, que o sol sai para os justos e para os injustos, a chuva cai para todos. Ó Deus eterno, assim pedimos a Ti, que estende a Tua mão e liberta de todo tipo de enfermidade, todo tipo de problema, Pai, todos os moradores da terra, porque são obra das Tuas mãos. Assim nós Te pedimos e nós Te agradecemos, Pai. Também aproveito, Pai Santo, a oportunidade, ó Deus eterno, seja com o Teu servo que vai transmitir a palavra aos nossos corações. Ser com ele, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, como esse microfone está nas minhas mãos. Deus eterno, no nome de Jesus, nós pedimos e Te agradecemos para sempre. Amém. Nesta hora, passo a palavra ao nosso pastor presidente, pastor Ismael da Silva. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria poder voltar ao púlpito desta igreja. É sempre muito bom quando nós retornamos a esta casa. Como o pastor Eli já disse, tivemos um grande culto no domingo e eu tenho certeza absoluta, você que ainda não pôde vir, já está se preparando para estar com a gente no próximo domingo. Este mês ainda, nós vamos estar fazendo o culto online de terça-feira, mas a partir já do mês que vem, nós retornaremos também aos cultos de terça-feiras presenciais. Então, para o mês que vem, toda terça-feira vamos estar aqui juntos. Os cultos continuaram sendo gravados, mesmo porque nós entendemos que tem alguns irmãos que não podem estar no culto presencial. Nós entendemos perfeitamente, mas vamos gravar. A única diferença é que não será mais no dia de domingo e nem de terça. Os cultos gravados serão sempre um dia após. Os que nós gravamos na terça será colocado na quarta e os de domingo sempre às segundas-feiras. Ok? Louvo a Deus pela vida do presbítero Laércio, pastor Eli, que hoje estão aqui nos ajudando na obra de Deus. Mesmo. Nós estamos hoje na terceira semana do nosso tema, que é palavras de estímulos à igreja. Mas antes de falarmos sobre isso, lembrando que amanhã, quarta-feira, é o dia do nosso jejum. Eu estava vendo uma palavra essa semana sobre Jesus. O que Jesus jejuou e orou é brincadeira, né? E a gente não pode se esquecer que ele era dependente de Deus. Ele se despojou da sua glória e precisava orar e jejuar. Então, quarta-feira é o nosso dia. Okay? Quinta-feira você vai fazer seu culto doméstico, você vai receber o esboço. E domingo, então, também, domingo que vem, nós já teremos o nosso culto pela manhã, com a escola bíblica, todo mundo junto. Mesmo não haverá separação de classe. E nós estaremos aqui também numa grande festa, logo cedo, oração, escola bíblica, e à noite o nosso culto, todos presenciais. Amém? Voltando então à palavra, nós estamos trabalhando este mês com o tema Palavras e Estímulos à Igreja. Eu sempre digo que quando você abre a Bíblia, você vai sempre achar uma palavra de estímulo para a tua vida, não é? Independente do que está lá, Deus tem alguma coisa a nos ensinar. Na primeira semana, nós falamos sobre o subtema
é possível alcançar o impossível? Ok? Depois, na segunda semana, quando somos desafiados, e hoje, quando as coisas acontecem. Baseado aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, quando Jesus ele estava perto do lago Genezaré, uma multidão o comprimia, querendo ouvir ele falar, e ele então, Jesus, ele vê à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. E ele então entra em um barco que era de Simão Pedro, pede para que Simão Pedro se distancie um pouco da praia, e ali ele faz um sermão, né? Faz um sermão. Depois do sermão, ele vai conversar com Pedro. Pedro está meio desiludido, está meio chateado. Por quê? Porque não pescou nada a noite inteira, nem ele e seus amigos. Então Jesus fala, então vamos um pouquinho para águas mais profundas e lança a rede. Lança a rede. Mas não, lança a rede. Estamos andando nas águas mais profundas. E Pedro, que já tinha tido uma experiência com Jesus, é interessante que no capítulo 4, no versículo 37, a primeira experiência de Pedro com Jesus é Pedro curando a sogra dele. Então ele já tinha visto o milagre da sogra sendo curada. Agora ele fala, mediante a tua palavra eu lanço a rede. Quando ele faz isso, ele teve que chamar os seus colegas que já estavam lavando rede, que já estavam guardando o barco, desistindo, para puxar por conta de que ele não conseguia puxar de tanto peixe. Nesse texto que nós lemos, 3 pescadores aqui fracassaram. Tá? E para alguém que vive de pesca, como eles viviam, é uma crise. Pensou? É a mesma coisa, o cara abriu uma loja, né? E chega aquele dia e não vende 1 centavo. Agora, meu Deus do céu, não é verdade? Pedro e seus colegas entram numa crise. Que crise? Não vai ter peixe para vender. Meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Tá? Mas eles foram alcançados pela misericórdia e alcançaram de Deus e foram capazes de viver uma experiência como eles nunca tinham tido com o Senhor Jesus. Tinham tido a experiência lá da sogra sendo curada e agora eles têm uma experiência diferenciada. E eu quero, nesta noite, usar essa experiência desses homens de Deus. O que nós podemos aprender quando nós somos cercados por um tipo de crise? Não importa a crise que você possa estar passando ou vai passar. O que essa experiência desses homens pode me ensinar, pode te ensinar? Talvez você já tenha ouvido esta mensagem muitas e muitas vezes, mas da forma que Deus tem colocado no meu coração, talvez não. Talvez você vá achar alguma coisa diferente aqui. Então hoje, eu quero me direcionar a você, dizendo que Deus tem algo importante para a tua vida e que nós jamais podemos desistir. O primeiro tópico da minha mensagem é: não abandone o barco da sua vida. Não abandone o barco da sua vida. Se você buscar nas redes sociais, você vai ver uma coisa. O que tem de gente se suicidando, o que tem de gente divorciando, o que tem de gente desistindo é uma coisa de louco. De louco. É uma coisa que chega a preocupar. Aqui mesmo em São Carlos, o divórcio aumentou 35%. Aqui em São Carlos. Tá? O texto diz que Jesus viu 2 barcos lá na praia e 2 homens limpando rede. Jogaram a rede, e só veio mato. Né? Peixe que é bom, nada. Tinham deixado o barco lá na praia, depois de uma noite inteira de pescaria frustrada. Irmãos, aplicando a palavra à nossa realidade atual, é o fato de que hoje, como eu disse há pouco, muitas pessoas estão abandonando o barco. Então, abandonar o barco é você desistir, né? Porque estão cansadas do que? Cansada de lutar, cansada de esperar, e não conseguem enxergar luz ao final de túnel. Mas não é a hora de abandonar o barco. Agora,
deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Uma das coisas que tem me preocupado muito. Hoje, em determinadas igrejas, se promete tanta coisa, e a pessoa vai dizer, não, mas o pastor falou que Jesus vai dar, que Jesus vai fazer, e Jesus não fez nada. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para ti. Se foi Deus que prometeu, ele vai cumprir. Se Deus falou, ele cumpre. Se é o homem que falou, fica preocupado. Agora, bênção é bom, natural, quem é que não precisa? Mas a maior bênção do cristão é ele saber que o nome dele está escrito no livro da vida. Nós ouvimos uma palavra no último domingo pelo pastor Enéas, ele falando sobre o Salmo 23, e ele falou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele falou, espera um pouquinho, nós também que somos crentes, passamos por privações, por dificuldades, como o ímpio passa. Mas a minha esperança não está em coisas. Nós temos irmãos que estão morrendo com coronavírus. Tem. Mas, pastor, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que importa é você não desistir do seu Jesus. O que importa é você não desistir daquele que comprou você com o sangue dele. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus negócios, não desista do seu ministério, não desista do seu povo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha, o que eu preciso entender nesta passagem em que eles abandonam o barco? Não abandone, o Senhor está no barco. Ou seja, barco aqui é a vida. Não se preocupa não. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando também. E daí? Agora eu vou desistir? Agora eu vou falar, Jesus, sabe o que é? Não, irmão, já pensou se Jesus tivesse desistido de nós? E lá no Getsemane, ele foi incentivado pelo inferno. Nós pregamos por esses dias. Ele entrou em agonia, uma depressão profunda. Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia faça a tua e não a minha vontade. Ele dependia de Deus. E sabe o que Deus fez com ele? Virou as costas, porque o meu pecado, o seu pecado, as minhas misérias estavam sobre ele. Não desista. Não desista. Grandes coisas estão por vir. Então, não abandone o teu barco. Segunda coisa que esse texto me ensina. Acredita que ainda não é o fim. Muitas pessoas têm me perguntado assim, pastor, olha, isso é todo dia. Me escrevem, me ligam. Pastor, é o fim do mundo? Pastor, vai acabar o mundo? Pastor, Jesus está voltando? Eu falo, tá. Opa, e como tá? Mas quando? Nem Jesus sabe, eu vou saber. Mas uma coisa eu sei, ainda não é o fim. Não é o fim ainda. Tá? Olha só o que o versículo 2 diz. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pescadores que estavam lavando as redes. Lavar a rede aqui simboliza desistir, parar. Estou lavando, né? Então basta nisso. Acho que vou mudar de profissão. Eu vivo de pesca, não pesco, o que vai acontecer? Tá? Era o fim. Eu estou lavando rede. Jesus olha e vê 2 homens lavando rede. No entanto, quando nós encontramos com Jesus, as nossas frustrações, a nossa esperança, ela volta à tona. Ela não cai por terra. Por quê? Eu vejo o autor da fé. Eu gosto muito do Bartimeu, que ele não enxergava, mas escutava. Né, irmão Eli? Escutava. E ele escuta um barulho, um alvoroço.
E quando ele escuta aquele alvoroço, ele falou assim, esse alvoroço eu já escutei antes. Outras vezes que esse alvoroço eu escutei, é porque o Jesus que cura estava nele. E ele começa a gritar de forma desesperada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Ele sabia que não era o fim. Ele sabia que a esperança tinha chego. Ele sabia, mesmo não enxergando, que se Jesus estivesse ali, não era o fim para ele. Porque naquela época, irmãos, um cara cego estava condenado a pedir esmola, morrer, ser enterrado como qualquer coisa. E mais, ser taxado de que se ele nascer daquele jeito é porque alguém pecou. Olha que situação difícil, pastor Eli. Olha que difícil. Meu Deus do céu. Mas ele falou, opa, não é o fim. Irmão, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, em nome de Jesus, levante a cabeça, se coloque em posição e diga, Senhor, eu creio nessa palavra profética. Não é o fim. Jesus está no meu barco. O dia tinha clareado. A esperança se foi. No entanto, quando a gente encontra com Jesus, as coisas mudam. Não é? Eu escutei um testemunho, estava eu, pastor José Alves, pastor Rodrigo, pastor Enéas. Escutamos um testemunho de um pastor, fomos a uma cidade resolver alguma coisa, e lá o pastor contou o testemunho dele. Ele era transformista, homossexual e transformista. E a pessoa que ele morava acabou abandonando ele porque escutou do guia dele, que eles eram umbandistas, o guia do amigo dele disse para ele que, olha, o fulano de tal, ele vai se casar com uma mulher e vai te frustrar. O pastor contando. Então, o amigo dele procurou e disse, olha, o meu guia disse que você vai se casar com uma mulher e vai me abandonar, então eu já vou te abandonar agora. Ih, brigaram. Deus me livre, eu não quero saber de mulher. E o cara foi embora, deixou ele na casa e ele subiu num determinado andar para se jogar e se matar. Quando ele está lá em cima, uma mulher que estava embaixo olhou para ele e falou assim, fulano, eu sei que você é um homem e Jesus mandou dizer para você que ele te ama. O cara falou, como é que essa mulher sabe que eu sou homem? Porque ele se transformava e ninguém dizia que ele era homem. Pode descer daí, Jesus te ama. Não vou descer não, eu vou me matar. Não, não vai não. Deus tem negócio com você. Eu estou indo aí. E subiu a mulher lá. E falou de Jesus para o homem. Levou o homem para a igreja. E ele ia para a igreja daquele jeito. Todo transformado em mulher. E a mulher foi com ele caminhando. Irmão, só para resumir. Só para resumir. Hoje, esse homem é casado, tem filhos e dirige uma grande igreja, uma grande mesmo, numa cidade aqui perto da gente. Por quê? Na hora que ele disse, vou desistir da vida, alguém disse para ele, opa, não é o fim não, meu filho, Deus tem negócio contigo. E tem mais, hein? Tem mais. O próprio diabo falou para o amigo dele, ele vai se casar com uma mulher, olha só. Então, irmão, irmã, acredite, não é o fim não. Não. Não desista, porque não é o fim. Grandes coisas estão por vir, então, volte a lançar sua rede ao mar. Aqui tem um negócio muito interessante nesse texto.
Quando a gente analisa o texto e você começa a olhar, você fala, mas que Jesus tinha umas táticas, né? Olha só, Jesus viu 2 barcos lá fora, e ele vem no barco de Simão Pedro, ele pede licença, já tinha uma intimidade, porque ele curou a sogra, né? Eu vou entrar no teu barco. Ele entrou no barco, legal. Afasta um pouco, Pedro, vai um pouquinho mais para lá, porque a multidão, eu vou ficar de pé no barco, e um pouco mais distante, eu consigo falar. E ele fez. Irmão, pensa aqui comigo, vamos pensar nós juntos. O cara passou a noite toda tentando pegar peixe. Pegou? Não. Com certeza não tinha tomado café da manhã, Marcinho. Com certeza não tinha comido nada. Porque quando eu ia pescar, a gente lá na hora pegava uns peixinhos, já dava um tapinho, já fritava, já comia também. Mas nem isso Pedro podia fazer com seus amigos. Agora ele tem que esperar Jesus dar um sermão. Agora, não pense, os irmãos, que o sermão de Jesus, irmão, durava 30 minutos, 15... Não, o sermão de Jesus, irmão, o sermão de Jesus durava a hora. E Jesus está de pé no barco, Pedro está escutando, e Jesus está ali, ó. Isso nos ensina uma coisa maravilhosa, que eu vou falar já no final da minha mensagem. Quando Jesus termina de pregar, Jesus disse, senhor Pedro, Pedro não falou nada para ele, tá? Ó, lança sua rede no mar. Ah, pastor, Deus, Jesus, não dá não. Eu já fiquei a noite toda, já antes eu pensando, vai um pouquinho mais para o fundo. Vai para águas mais fundas. Isso tem um significado muito grande. Tá? Falou para os 3, ó, água mais profunda. Lance a rede para a pesca. Mestre, nós se esforçamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar a rede. Olha só aqui um segredinho para você. Pedro não tinha visto Jesus curar a sogra dele? Muito bem. Aí ele fala assim, mediante a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu quero te fazer uma pergunta, você que está me ouvindo agora. Quantas vezes você alcançou de Deus uma cura, uma bênção ou um milagre? Responda para você. Eu posso falar de mim. O Laércio pode falar dele, da mulher dele, dos filhos dele. Pastor Eli pode falar dele, da família dele. O Leandro, que está me filmando, vai falar dele e da família dele. A Viviane, que está ali interpretando, vai falar dela e da família. O Marcinho, da mesma forma. Agora, mediante a tua palavra, eu vou lançar. Jesus fala, vamos para o fundo. Vamos lançar a rede. Como Jesus ordenou, vamos embora. Ele lança. Qual foi o resultado? Misericórdia. Olha só o que o texto diz. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Irmão, não desanima não. Baixa a guarda não. Não pare por causa de crise não. Deus quer te levar às águas mais profundas. Águas mais profundas, fala em dedicação, vida de oração, vida de palavra, de jejum, de oração. Águas mais profundas, fala do quê? Fala de experiência com Deus. Águas mais profundas, fala de você ter aquele tempo com o Senhor e Deus te usando de forma tremenda. Águas mais profundas, fala de você ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Águas mais profundas, fala de você buscar os dons espirituais, os frutos do Espírito. É isso que eu preciso. Então, dê lugar. Dê lugar. O que você precisa é dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Jesus hoje, ele está aqui pelo seu Espírito Santo. Pronto. Exatamente isto. Agora, deixa eu concluir minha mensagem dizendo uma coisa para você. Que lições mais
fora essas 3 que eu já tenho dito, que é acreditar que não é o fim, não abandonar o barco da vida e voltar a lançar a rede ao mar. Fora isso, esse texto me ensina mais alguma coisa? Ensina. Ó, primeiro delas, que Jesus está sempre de olho na gente. Não fique preocupado, não. Jesus está te olhando. Jesus estava ali, se preparando. A primeira coisa que ele vê é os caras limpando rede e tirando o barco do mar. Jesus está vendo. Foi quando ele pediu para entrar no barco de Pedro. Mas Jesus está ligado em você. É a primeira coisa que você tem que aprender. Você pode até achar, mas o Senhor está te olhando. Segunda coisa, deixe Jesus entrar no seu barco, irmão. Pedro não podia falar assim, Jesus, ó, o negócio é o seguinte, passei a noite todinha acordado. Estou num cansaço, queria tomar aquele cafezinho preto. Eu queria comer lá aquele pão. Não dá. Pega outro barco aí, Jesus. Vê alguém aí que... Não, pode entrar. Então, deixe Jesus entrar no seu barco. Ele vai te orientar. Ele vai dizer para você qual é o caminho que você deve seguir. Terceiro, devemos ser pacientes. Ô, irmão, como é difícil, né? Eu falei há pouco. Pedro sem comer, sem beber, com sono, não pescou nada, e Jesus entra e fala, ô Pedro, afasta um pouco, eu vou fazer um sermãozinho aqui de 5 horas, tá? E, puxa vida, 5 horas. Esse horário é que eu estou falando, tá? Mas pode ter certeza que passou de 1 hora, viu? E o que Pedro fez? Pedro ficou de boa, tá? Ó, entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou do barco e ensinava o povo. Ficou ensinando, e Pedro está ali escutando. O que foi isso? Paciência. Ele não foi para cima. Eu quero. Não, Jesus, pelo amor de Deus. Não, Jesus, me socorre. Não, ele ficou quietinho. Irmão, a bênção chega, mas ela depende muito também da tua paciência, de você esperar no Senhor. Eu não posso nunca esquecer do testemunho do Vini e da Mari. Com viagem marcada, passagem comprada, mas não tinha o documento para viajar. E ele tinha ido umas semanas antes na embaixada inglesa e falaram, ó, vai ser muito difícil, porque mudou as coisas aí. Eu não sei, não. Ele já tinha entregue o apartamento, já tinha encaixotado tudo, e a mulher vira para ele e fala assim, amor, a última caixa, tá? A última caixa. E agora? Deus proverá. Quando ela acaba de falar, toca a campainha do prédio, do apartamento dele. Seu Vini, tem uma correspondência para o senhor aqui. E tinham dito para ele que se fosse negado a entrada dele na Escócia, iam mandar uma carta para ele. Tem uma carta aqui para o senhor. Misericórdia. Aí ele desceu. Falou, pronto, a carta aqui está dizendo que não vamos. Passagem comprada, entregar apartamento, já. Só que tem uma coisa. O Vini, homem de Deus, Mari, mulher de Deus, tem nos ajudado muito aqui em São Carlos e tem sido um exemplo de casal abençoado. Ele não perdeu a paciência. Quando ele chega lá, para contrariar o que tinham dito para ele, que ele abre, é o passaporte dele e da mulher, dizendo, pode viajar. Glorificado seja o nome do Senhor. O que é isso? Paciência. Que mais? Devemos exercitar nossa fé. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Isso é exercício da fé, irmão. Exercício da fé. Não é outra coisa. É exercício da fé. Não foi o Joãozinho, não foi o Ismael, não foi o pastor Eli. Não, quem mandou foi Jesus. Mediante a sua palavra, eu estou lançando. Sem fé, irmãos, é impossível agradecer. Exercite a sua fé. Outra coisa que eu vejo no texto, que nós devemos reconhecer que é só Jesus
que pode mudar as situações contrárias da nossa vida. Não tem, não tem mandinga, não tem esquema, não tem trabalho. Não, quem muda, irmão, é só Jesus. E você vai encontrar nos evangelhos, você vai encontrar em todo o Novo Testamento mudanças que Jesus faz na vida de pessoas. Você fala, mas como é que pode? Por quê? Acreditaram. Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desça daí, que hoje eu vou dormir na sua casa. Jesus foi criticado. Jesus foi, pensa. Mas na casa desse cara que Jesus vai dormir? Isso é um ladrão. Ele é judeu, mas ele se voltou contra nós. Ele trabalha para Roma. Ele que é o homem que fica pedindo aí todos os impostos, e depois ainda pega um pouco a mais. Mas vê o que Jesus fez com a vida dele, irmão. Jesus muda o pensamento, Jesus muda Zaqueu de dentro para fora. E Zaqueu disse, se eu tirei dinheiro de alguém, se eu defraudei alguém, eu quero dar 4 vezes mais. Olha só. Por quê? Porque ele reconheceu que só Jesus podia mudar a sua situação. Por fim, isso é importante. Crente que não entendeu o que eu vou dizer agora não é crente. Marcinho, presta atenção nisso. Pelo amor de Jesus. Isso aqui é bom para você. Bom para você. Para mim, para o pastor Eli, para o meu secretário, para o Leandro, que está ali me vendo, ainda está com cara de bravo, Leandro. Hoje ele está bravo. Ele acordou bravo, Leandro, hoje. Mas ele vai ficar bom. Então, veja só. Olha aqui que o texto fala no final. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão, segura aí, irmão, segura aí. Não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Opa, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que eu tenho uma chamada. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você tem uma chamada. Você tem uma chamada. E tem mais uma coisa. O Senhor só chama quem está ocupado. O Senhor nunca chamou vagal. Vê na Bíblia, se Jesus chamou alguém que estava dormindo, alguém que estava na praia, não. Todo mundo que Jesus chamou estava trabalhando. Esse é o primeiro quesito. Primeiro, ele vai te chamar para você conhecê-lo. Como ele fez com Paulo, ou Saulo. Ele aparece a Saulo, Saulo fica cego, depois as escamas caem. Pensa que Saulo saiu correndo para pregar o evangelho? Não, Saulo teve 5 anos de seminário fora. Depois que Paulo aparece, por quê? Ele precisava conhecer Jesus. Então, na sua chamada, você precisa primeiro conhecer Jesus. Depois você vai fazer o serviço. Depois. Agora, eu preciso deixar meu comodismo, eu preciso deixar minha zona de conforto, eu preciso deixar a preguiça. E grandes coisas eu tenho certeza que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Então, igreja, irmão, irmã, você tem uma chamada. Reconheça que só o Senhor pode mudar a tua vida. Exercite a sua fé. Seja paciente. Deixe Jesus entrar no teu barco. E lembre-se, Jesus está de olho em você. Baixe tua cabeça, eu quero orar com você agora, no nome de Jesus. Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra desta noite, Senhor. Eu entendo que quando as coisas acontecem, eu preciso ter discernimento do teu Espírito, de que essas coisas que vão acontecer, elas serão de grande valia para a minha vida espiritual. Deus, que aqueles que estão me ouvindo e me vendo aqui nesta noite, possam, Senhor, de verdade, entender esta palavra como sendo uma oportunidade para se aproximar um pouco mais de Ti. Deus, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento, no nome glorioso de Jesus. Amém e amém. Chama aqui o pastor Eli para dar as bênçãos apostólicas. E eu te espero então, não é mesmo? Próximo domingo,
Domingo nós já vamos estar pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19 horas. Pastor Eli, dando as bênçãos apostólicas. Graças a Deus, irmãos, pela palavra que ouvimos. Agora existe um segredinho. Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e pratica é como uma casa edificada sobre a rocha. Põe em prática o que você acabou de ouvir e Deus vai te dar a vitória porque Ele cumpre a palavra dEle. Amém? Vamos então encerrar o nosso culto. Estenda suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador, as santas consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com a sua amada igreja e com ela permaneça, desde agora, e todos que estão me ouvindo, estende sua mão e diga amém. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, pra trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Oh, meu Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, meu Deus, é exaltado, é exaltado.